Minha irmã, meu irmão, o tempo pascal se prolonga até a solenidade de Pentecostes. Nossas comunidades vão se nutrindo da palavra de Deus, para se fortalecerem pela comunhão com o Senhor ressuscitado e anunciarem seu nome por gestos e palavras. A missão confiada por Jesus a seus discípulos se prolonga na missão de todos nós que neste tempo da história, em razão de nosso batismo, somos enviados para continuar a obra evangelizadora de Jesus. Somos ungidos no batismo e na crisma para anunciar a boa nova de Jesus e agir segundo a lógica do Evangelho, como sal da terra e luz do mundo, para fecundar uma relação de fidelidade a Deus e ao seu plano de amor e de fraternidade para o mundo. Vamos então escutar a palavra de Deus. Preparemo-nos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher, meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam. Ainda que as apalpadelas, Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles.
Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Minha irmã, meu irmão, nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, escutamos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 a 22 e depois o versículo 1 do capítulo 18. Este trecho descreve um momento significativo na missão de Paulo, em que ele evangeliza na cidade de Atenas. Ele é conduzido por seus acompanhantes até Atenas, onde espera por Silas e Timóteo. O ambiente grego, com sua rica tradição filosófica e religiosa, serve como pano de fundo para a pregação paulina. O ponto culminante desse trecho é o discurso de Paulo no Areópago, onde ele se dirige aos filósofos e à elite intelectual de Atenas. Esse discurso revela a abordagem estratégica de Paulo em se engajar com a cultura local, utilizando elementos da religião e da filosofia grega para apresentar o Evangelho de maneira relevante e contextualizada. O versículo 22 apresenta Paulo observando os muitos altares dedicados a diferentes deuses e, entre eles, um altar dedicado ao Deus desconhecido. A partir dessa observação, Paulo encontra uma abertura para falar sobre o Deus que ele anuncia, aquele que não pode ser reduzido às imagens e aos altares feitos pelos homens. A partir desse ponto, ele argumenta que Deus criou o mundo e é Senhor de toda a criação, rejeitando a ideia de que Deus possa habitar em templos feitos por mãos humanas. A partir dessa perspectiva, Paulo procura confrontar a visão politeísta grega, apresentando Deus único como Criador e sustentador de todas as coisas. O discurso continua destacando que Deus não é distante, mas está próximo e que é possível encontrá-lo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo utiliza até citações de poetas gregos para mostrar que as ideias presentes na filosofia grega, embora de forma limitada, apontam para a verdade do Deus cristão. O discurso culmina no chamado ao arrependimento, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. A ressurreição de Cristo é o ponto central da pregação de Paulo, pois é a garantia de que o julgamento de Deus será justo e definitivo. A reação dos ouvintes é mista. Alguns zombam da ideia da ressurreição, outros se interessam por mais explicações, e alguns, como Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, se convertem à fé. Esse resultado mostra que a pregação do Evangelho pode provocar diferentes reações, e nem todos aceitarão a mensagem de Cristo. Contudo, a conversão de alguns atenienses é uma prova de que, mesmo em um contexto intelectualmente desafiador, o Evangelho pode transformar corações. O episódio de Paulo em Atenas tem grande relevância para os cristãos de hoje, especialmente no contexto de um mundo pluralista, cheio de ideias. Como Paulo, somos chamados a dialogar com as diversas correntes de pensamento, com as diferentes religiões e filosofias do nosso tempo, sem perder a essência do Evangelho. Paulo não renega a cultura grega, mas a utiliza para anunciar a boa nova de Cristo. Ele é um exemplo de como o cristianismo pode ser comunicado de forma relevante e contextualizada, sem se diluir em suas raízes. Além disso, o discurso de Paulo revela a importância de focarmos na centralidade de Cristo, especialmente na sua ressurreição. Em tempos de incerteza e crise, a esperança na ressurreição de Jesus é uma mensagem de transformação e renovação. Como Paulo fez em Atenas, também somos chamados a desafiar os ídolos modernos, sejam eles religiosos, ideológicos ou materiais, e apresentar o Deus verdadeiro que se revelou em Jesus Cristo como a única fonte de vida e salvação.
Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.